Muito boa tarde para você que me acompanha, grande alquimista. 17h38 de 10 de janeiro de 2025. Vamos seguindo o fio da nossa conversa do vídeo passado sobre Ba, unidade singular da matéria, Ka, a mente superior, Chi, força vital, e o todo absoluto, Deus, que é tudo que existe, sempre existiu e sempre vai existir além do tempo, certo? E queria fazer uma pergunta já nesse início de vídeo, fazendo um paralelo aí do buraco negro com nossa escuridão interior. Assim como a gente tem essa malha da nossa realidade, que é o tecido quântico da nossa realidade, que a gente pode saltar quanticamente, né, mudar completamente a nossa realidade. Fica aí a pergunta de que como tu consegue fazer esse paralelo de buracos negros, que são matérias muito densificadas que dobram o espaço e sugam informação, e essas tuas versões sombrias do passado, esses traumas, esses acontecimentos negativos na tua vida, eles deformam a tua realidade? Ou não? Tu conseguiu já se libertar desses padrões negativos de comportamento, ou eles têm uma gravidade grande que deforma o tecido da tua realidade? A gente tá aqui justamente pra ir fundo nesses buracos negros, né? Olhar para esse horizonte de eventos da nossa vida como um observador de fora, vendo a nossa linha do tempo, como tudo que já aconteceu na nossa vida e o momento presente, qual a reverberação daquilo que aconteceu no passado, agora, no momento presente, e olhar para o futuro de um lugar de quem não quer mais que esses acontecimentos traumáticos, essa parte negativa, tenha influência no futuro, certo? E aí eu trouxe aqui mais umas anotações traduzidas do livro Shape of God, A Forma de Deus, que eu estou lendo, né? E trouxe aqui para nós refletirmos juntos. Tanto o espaço quanto a matéria são valores absolutos. A soma total de matéria é fixa, assim como o espaço, né? Ela só se transforma em outra coisa, mas não tem como tu diminuir ou acrescentar mais do que já há no universo. São valores absolutos. Singularidades em movimento, Ba, né, unidade singular da matéria, da realidade, vibram, porque tudo vibra, né? Lembra da lei universal lá, que tudo vibra, tudo é energia. Quanto mais energia eles acumulam e seguram, mais rápido vibram e mais espaço eles precisam. Transmitem e seguram energia. Quanto mais longos os comprimentos de onda que transmitem ou seguram, maior o espaço que precisam para operar. Ocupam maior volume, maior espaço quando estão segurando ou transmitindo energia. Tornam-se mais largos, mas têm um limite de tamanho físico, né? A matéria só pode expandir até um determinado volume. Se não podem dobrar o espaço ou não têm energia suficiente para fazê-lo, devem render-se ao espaço que estão utilizando. Absolutos mantêm-se os mesmos, independentemente das mudanças e do tempo, né? O que eu tinha acabado de falar antes. Se Ba precisa de mais espaço, o subabsoluto energia deve agir. Energia é o balanço dos absolutos, de Ba, da matéria e do espaço, né? A lei desse balanço da polaridade do pêndulo está sempre operando. E aí eu trouxe aqui mais umas reflexões, né, sobre Ka, que é a mente superior, a mente contemplativa, a mente que consegue criar imagens visuais, que pode criar um filme na própria cabeça, né? É a partir de Ka, essa mente superior, que a gente pode visualizar uma realidade completamente nova e positiva para nós mesmos, né? A Ka é a capacidade da nossa mente de co-criar com o universo. E aí eu trouxe aqui que Ka, a mente superior,
é a nossa ligação com a mente do absoluto, que vem do eu sou, do ser que se identifica como partícula de Deus, certo? Partícula do absoluto, que tem uma fractal da mente do absoluto. A capacidade cognitiva que deriva do divino é a do questionamento, e daí vem o senso crítico, a reflexão e a busca por respostas. É na formulação de perguntas, ao direcionarmos a nossa energia para solucionar questões, para contemplar o desconhecido, né, para contemplar o futuro, que é desconhecido, né, um exemplo, que a gente expande a fronteira das nossas mentes, alcançando novos níveis de inteligência e de sabedoria. A gente amplia a capacidade da mente com o auxílio da linguagem e o processamento da linguagem. E aqui a gente pode exercitar as várias formas de expressão, linguagem corporal, atuação, dança, posturas, linguagem escrita, a própria escrita, desenhos, símbolos, associações de palavras, pinturas, linguagem falada, conversação, monólogo, canto, recitar, poesia. Vemos que há uma variedade imensa e uma infinidade de combinações que a gente pode utilizar para dar forma aos nossos pensamentos, né? Para explicar para outras pessoas o que passa na nossa mente, para colocar forma a uma ideia, né? Sem esquecer da linguagem de sinais, que também é muito rica e expressiva. E aí eu coloquei de novo aqui do absonito, que é a qualidade de algo que não tem relação com o espaço ou o tempo. Assim como Ba, Ka e Shi são subabsolutos, o absonito é subabsoluto. E o que é absonito? Nossos sonhos são absonito, porque tá fora do tempo. É algo que passa, a imagem mental que passa na nossa cabeça tá fora do tempo. E aí tá uma qualidade misteriosa da nossa partícula de absoluto, né, subabsoluto. E aí eu trouxe aqui ainda, voltando pro buraco negro que a gente estava falando, o Ba denso, né, a matéria densa, ela se ajustou ao espaço assumindo um menor volume, então ela se condensou, né, ela vai se condensando e vai criando mais gravidade ao redor dela, ocupando menos espaço, ela se densifica e vai deformando a malha do universo. Os absolutos estabelecem os padrões e os trilhos pelos quais a realidade viaja. Absoluto é tudo que não pode ser negado. É o espaço e é a matéria. E aí eu coloquei aqui uma reflexão muito interessante a respeito disso, que não existe caos em valores ou coisas absolutas. O que aparenta ser caos é o fenômeno da relatividade. O que aparenta ser catastrófico é sempre, relativamente falando, confinado a uma área local de tempo e espaço, lugar. O que a gente percebe como caos é a gente não entendendo completamente como a ordem do universo opera pelas leis universais. Caos nada mais é do que valores não absolutos fazendo correções para manter o equilíbrio que existe sempre nos níveis absolutos da realidade. O equilíbrio de matéria e espaço, e a energia é o que corre entre matéria e espaço, né? É o que dá força para essa transformação ocorrer. O absoluto define a realidade. O valor absoluto não é necessariamente um objeto ou coisa, mas certamente é um fato. Fato e absolutismo são o mesmo, sempre e para sempre, né? Que é tudo que sempre existiu e sempre existirá. E a eletricidade é um produto do absoluto, um fenômeno da relatividade. É o universo alcançando equilíbrio em um padrão, num circuito fechado. É a gravidade alcançando equilíbrio com o zero absoluto, né? O zero absoluto seria o total repouso. E agora a gente entra nessa parte de Ka, essa mente superior que observa a realidade ao redor a partir do ponto individual do ser, observa o redor, tem uma realidade que pode viver individualmente, apenas na mente, apenas na imagem mental. E aí eu coloquei aqui, traduzido o livro, algumas perguntas muito pertinentes.
Quando pensamos sobre a realidade e o que está acontecendo ao nosso redor, precisamos fazer distinções em como e onde estamos vendo o que está acontecendo. Somos o observado ou estamos observando? Estamos olhando para nós mesmos dentro da situação do que está ocorrendo ao nosso redor? Né? A gente está nos considerando como centro do que está acontecendo ou a gente está analisando como um observador de fora, né? Como aquela visão de águia que enxerga de cima tudo o que está acontecendo, né? Que se distancia do objeto a ser observado. Estamos vendo a realidade com nós mesmos no centro de nossa observação ou fora, como eu acabei de falar. Tendemos a ver a realidade conosco no centro e frequentemente não notamos o que está acontecendo ao redor. A gente fica muito perto do nosso ponto de vista, o eu, né? E o que está acontecendo ao redor, o que acontece coletivamente, né? Estamos tão ocupados com a realidade relativa, que é a nossa própria, o eu que vive aqui nessa realidade 3D, que não notamos a atual real realidade, como pode ser vista fora da caixa, né? Tu saindo do teu eu, se esvaziando do eu e vendo numa perspectiva de impessoalidade, de imparcialidade. Mas podemos imaginar e postular sobre realidades externas, porque ironicamente fazemos isso o tempo todo. Mas como assim o tempo todo? Sim, tu vê um filme, tu tá vivendo uma realidade ali que foi apresentada pra ti, tu tá sentindo as emoções que o filme te desperta, ou tu tá julgando alguém, né? Julgando a vida da pessoa, porque que ela fez X, Y escolhas. São várias formas de imaginar e postular sobre realidades externas. Mas aqui eu faço um adendo sobre o que realmente é útil e serve o bem comum quando tu tá analisando essas realidades, né? Quando tu pensa no paraíso pra ti, né? O paraíso pra ti, o paraíso individual, é um lugar onde tu tem total amor próprio, total autoaceitação sobre quem tu é e tu estende esse sentimento a todos ao teu redor. E daí as pessoas também te aceitam na tua autenticidade, elas te amam incondicionalmente, assim como tu ama o todo, né? E é nesse ponto que a gente precisa chegar. Né? Primeiro a gente ama nós mesmos, a gente ama essas versões sombrias, a gente vai se curando, a gente vai pegando as partes feridas de quem somos e vai validando, vai dando amor, vai sentindo aqueles sentimentos densos de pesar, de mágoa, de ressentimento para liberar eles, para transmutar essa energia que é densa. Né? E daí a gente fecha esses portais de escuridão, a gente fecha esses buracos negros, a gente vai ali naquelas experiências traumáticas passadas, a gente tem, né, na memória, vive de novo aquilo na nossa memória, sente aqueles sentimentos, mas a gente tá num lugar de que a gente virou mestre, a gente vai ali pra aprender a lição do tipo, o que eu passei por isso, sim, mas eu não sou vítima disso, isso não me define, certo? A gente não quer que essas experiências pesadas do passado continuem afetando a nossa trama da nossa realidade, né? Então a gente vai ali e a gente pega o lado positivo disso, a gente usa essas experiências passadas negativas, adversas, ao nosso favor. E como a gente faz isso? Né? A gente se perdoa, a gente perdoa as pessoas que estavam envolvidas, a gente perdoa a situação, enfim. E digo perdoar para se libertar, para não ser mais refém, não ter mais a energia drenada pensando naquilo, certo? E aí a gente absorve a informação, a gente retira a informação que estava naquele buraco negro, né? Essa lição a ser aprendida. E daí do nosso karma, né, de ter esses padrões negativos, quando a gente vai se libertando, o nosso karma, né, a gente aprende a lição, a gente extraiu a informação necessária daquela lição e aprendeu essa lição, e agora a gente transforma o karma em dharma, no nosso propósito, na nossa missão de vida. Pensa que quando tu foi lá e amou essas versões passadas feridas
né? Essa criança interior ferida validou essa criança. Tu agora tem um conhecimento chave que vai poder ajudar outras pessoas a também se libertarem, a não serem mais refém desses ciclos de sofrimento, de descontentamento. E aí tu vai lá e ajuda, né? Tu vê que isso pode ser o teu trabalho, né? Pode ser algo que tu faça no teu tempo livre, como um ato de caridade, né? Mas tu estende essa empatia, essa aceitação pro outro. Tu ajuda a outra pessoa a se libertar desses padrões que antes te faziam sofrer, agora tu aprendeu e tu vai lá e liberta ela também. Ela vai passar por aquilo, né? Vai aprender a lição e vai parar de sofrer também. E aí sim a gente vai construindo coletivamente esse paraíso, né? Quando a gente vai se permitindo nos conhecer e nos amar totalmente, né? Nos aceitar radicalmente. E aqui vamos para a segunda parte da leitura da sacerdotisa. Vou colocar ela aqui de novo, ó, pessoal. Vou dar um close. Temos aqui essa linda sacerdotisa. Tô colocando as folhinhas aqui, ó. E a gente vai para os outros 10 elementos que faltou analisar. Começando pelo elemento 11, o romã da Geburah, da árvore da vida, né? Falei pra vocês que esses romãs têm a estrutura da árvore da vida e a gente vai analisar agora a Séfira Geburah, que significa rigor. Vamos lá. Saiu nessa o rei de espadas. Rei de espadas aqui. Aqui, a percepção analítica, lógica, racional, fria e distanciada da energia masculina permite que, com foco e precisão, façamos os cortes necessários no nosso eu. Tudo que não se alinha ao nosso eu superior, à realidade elevada sendo moldada, deve se dissipar. Aqui a gente corta hábitos, pensamentos, crenças, relacionamentos, padrões. E é preciso partir da análise com distanciamento emocional e anseio pelos resultados imediatos, empunhando a espada com a força e agilidade necessárias à tarefa. E aqui, novamente, a gente analisa de fora do nosso eu, né? A gente vai analisar a nossa linha do tempo, vai ver as tramas e padrões negativos e vai ali e corta com a espada. Aqui também há a postura resoluta e firme do masculino, que impõe limites para defender a própria energia e os honra, tendo total senso de preservação, não se deixando ser refém das próprias emoções, sejam elas próprias ou alheias, nem refém da vontade de terceiros. É preciso e pontual no seu diálogo. Fala o que pensa, pautado na verdade, e age de acordo com sua fala e pensamento. Alinhamento em todos os sentidos. É assim que transforma a si ao externo e performa a magia angelical na realidade, né? Conduz as transformações positivas na realidade, né? Positivas para si mesmo e para todos ao redor. Esse é o exercício do rigor. Na direita dessa Sefirah, a gente tem Hesed, que significa benevolência. E aqui saiu a carta dos 5 de espadas invertida. 5 de espadas invertido, né? É a inversão dessa atmosfera pesada dos diálogos que ferem. Então, como é essa conversa? É em volta de compaixão, de abertura, empatia, comunicação clara de argumentos, limites e objeções. A total compreensão do ponto de vista de quem fala, pois há uma verbalização correta dos sentimentos e pensamentos. Isso é, uma total transparência. A expressão verbal é direta e é realizada em postura firme de autenticidade, de quem comunica sua verdade sem rodeios, mas com consideração aos sentimentos dos outros, com empatia. Por valorizar a verdade, o bem-estar e o respeito, é natural que estenda essa valorização aos outros, tendo sua perspectiva validada na mesma medida em que valoriza a dos demais. Aqui não há ganhadores nem perdedores na conversa, porque não há conflito, não há brigas, discórdia ou discussão, não há necessidade de se ter razão acima de, ou se posicionar contra.
a uma pessoa. Porque todas as perspectivas são válidas. A tua verdade pode não ser a verdade daquela pessoa. Tua perspectiva pode não ser a mesma da outra pessoa, mas ambas são verdade, são validadas, são respeitadas. Todos têm voz e têm seus posicionamentos considerados e validados, havendo compreensão mútua e convivência pacífica, além dos limites e necessidades serem explicitados sem necessidade de levantar a voz ou tornar o discurso agressivo ou hostil. Assim, ninguém é ferido pelas palavras do outro, né? Os limites são colocados com calma, né? E são respeitados. Assim como tu respeita os limites da outra pessoa, né? Naturalmente, nesse mutualismo, a outra pessoa também vai respeitar os teus, né? Conforme tu verbaliza o que tu sente e o que tu pensa e os teus limites, certo? 13, a gente tem a cruz no peito da sacerdotisa, que está associada a Séfira Tiferet, que significa beleza, harmonia. E aqui saiu a carta do 8 de espadas. A gente tem aqui esse aprisionamento mental, né? A gente vê essa figura vendada, amarrada ali. Seu coração liberta-o sempre, por mais que a percepção da realidade no aqui e agora possa ser de aprisionamento. Essa prisão acontece apenas na mente. Ao sintonizar com o divino em seu coração, abre um portal para infinitas possibilidades acessíveis na sua realidade. Né? O que a gente estava falando antes, que a nossa mente pode imaginar, sentir e emitir esse sinal do universo que é isso que tu quer sentir, daí tu vai co-criando isso na tua realidade, né? Ao libertar-se de amarras e condicionamentos impostos pela programação mental ou projetados por terceiros em sua psicosfera, né, no seu campo mental, campo energético, se vê livre do que antes percebia como norma ou obrigação. Seu coração abre-se para a autenticidade, para os sentimentos originais e verdadeiros, isto é, aqueles que emanam da origem, os que conectam o ser com a fonte, Deus todo absoluto. Ao libertar-se e conectar-se totalmente, será inundado pela paz interior, felicidade genuína e amor incondicional que lhe são transmitidos pela fonte. Ainda, ao conectar-se ao próprio coração, olhando, buscando dentro de si, perceberá a mudança de vibração repentina, que sai da escassez e vai para a abundância. Nessa certeza e firmeza, nessa ligação forte e direta com a fonte, sentirá-se seguro em si mesmo, percebendo que, independente das circunstâncias externas, está seguro e amparado enquanto manter-se ligado ao próprio coração, né? Permitindo que o coração seja o centro de comando, honrando suas emoções, sentimentos e intuição. Na próxima a gente tem o pergaminho da Torá que ela segura, que é o conhecimento superior, e nessa a gente tem a carta do Sol invertida. É necessário deixar que a luz penetre em todas as frestas, cicatrizes, rachaduras de nós, que a luz banhe todos os aspectos do nosso self, até as versões mais sombrias. Ver a realidade nua e crua, às claras, como ela realmente é, sem enfeites ou distorções, é essencial na jornada. Que a gente não fique se iludindo, que a gente não fique criando uma historinha pro que aconteceu, colocando panos quentes no que aconteceu. Que a gente perceba a realidade nua e crua e retire ali os fatos necessários, aprenda, extraia daquilo ali as lições necessárias e bola pra frente. Sem lamentar-se sobre como poderia ter sido no passado, olhando para ela nas suas imperfeições, com lente de curiosidade e atenção, a fim de assimilar todas as lições que estão sendo ensinadas no momento, para que possa reter, absorver esse conhecimento superior, lido nas entrelinhas e detalhes do ser, buscando as respostas dentro de si mesmo, para que possa aplicá-lo com sabedoria, de modo a conduzir transformações positivas no ser e, por conseguinte, na sua realidade. Para isso, permita que a luz divina ilumine tudo, trazendo a clareza necessária. Ainda, perceba as partes de si feridas que mais necessitam de amor e validação, sentindo os sentimentos necessários para curá-los e integrá-los.
Lembre-se que muitas delas são sua criança interior, ignorada, negligenciada, abandonada. Reúna ela ao seu ser, aproximando-se dela, atendendo suas necessidades, cuidando dela, cuidando de si mesmo, com afeto, empatia e intenção pura. E vamos para o romã da esquerda do observador, né, na sacerdotisa ali, Hod, que é a Séfira da Glória. E aqui a gente tem a carta do Hierofante que saiu. A glória vem da maestria do saber, né? Essa figura aqui que é mestra, que é professor espiritual. Melhor se aprende ensinando, é no compartilhamento, na divulgação do conhecimento, abrindo outras mentes e expandindo a consciência pouco a pouco, que se edifica a grande obra, né? Esse paraíso. Da transmutação interna para a transformação externa, de dentro para fora. Primeiro na mente, estendendo-se ao corpo. À medida que vai aprendendo, seguindo os insights da própria intuição e vai fortalecendo esse canal de comunicação, vai canalizando cada vez mais saber dessa forma, e o saber deve ser compartilhado para com o coletivo. A glória é a multiplicação de mestres espirituais, isto é, figuras aptas a ensinar outras sobre como se conectarem com sua própria intuição. A liderança se dá pelo exemplo de quem fala e caminha, seguindo a liderança do próprio espírito, do divino, ensinando outros a fazerem o mesmo, né? Entregando essa autonomia espiritual para outra pessoa, só orientando ela em como fazer. Né? Porque ela vai encontrar Deus dentro dela mesma, ela vai encontrar a verdade dela dentro dela, né? Eis as chaves da sabedoria serem compartilhadas livremente. E na direita do observador, a outra Séfira, Netzah, que significa eternidade. E aí a gente tem aqui a carta do Pajem de Espadas, que saiu invertida. A necessidade de aprender o manejo correto da espada. Aqui, como pajem, a gente tem a figura de um aprendiz, de quem está aprendendo a bradar essa espada. Aspirando, né, um novato, aspirando a sabedoria do rei. Como vimos, né, na Séfira do Rei, em Geburah, no rigor, representada pelo rei, ele é mestre em cortar o inautêntico, que não se alinha ao eu superior. Nessa Séfira, que se refere às emoções, né, ligada, essa Séfira está atrelada a Vênus, a nossa emoção, ao nosso lado afetivo. Vemos a importância de verbalizarmos nossas necessidades, emoções, dúvidas, objetivos, tudo com precisão. Para tanto, precisamos de prática na consciência corporal para sabermos ler as energias em ação, que são as emoções, identificando como se expressam no nosso veículo corpo. A sinceridade é outro ponto-chave, sermos honestos ao nos expressarmos, para que os outros também sejam conosco. Também há necessidade de impor, de traçar, de colocar limites nas relações, tanto a consigo mesmo, quanto com as demais pessoas, para não doar-se demais, não esgotar a própria energia. Né? E aqui a gente vai até nos limites individuais, da gente se permitir descansar se a gente está cansado, da gente honrar os nossos limites de, por exemplo, hoje eu já estudei demais, né? Por mais que eu tenha pensado que eu ia ler 50 páginas, eu li 20 e me senti cansado, né? Respeite o teu limite, vá fazer outra coisa, né? Troque a atividade, se tu não pode simplesmente descansar. Mas entende? Essa questão de limites. Né? Tudo questão de aprendizado e prática. Só assim desenvolvemos a sabedoria. Começaremos a ter cada vez mais clareza sobre quais são os nossos limites e sobre como podemos traçá-los e expressá-los, buscando e atingindo cada vez mais harmonia e equilíbrio em nós mesmos e nas nossas relações. Buscar conhecimentos sobre inteligência emocional será valioso para a vitória, que é a maestria em falar o que se sente, em expressar a verdade. E aí nos pés da sacerdotisa, que fica a Séfira
A última Séfira, bem de baixo, é Malkuth, que é o reino que está associado aí à materialidade, ao reino terrestre. E aí a gente tem nesse o 9 de ouros, que saiu invertido. A energia canalizada da fonte pela coroa passa pelas demais Séfiras, né, que tem a correspondência dessas Séfiras com as emanações do Self, tudo tá interconectado, né, pessoal? E é aterrado em Malkuth, que representa o reino na Terra, ou seja, a manifestação divina no mundo físico. É importante ter em mente que a manifestação primeiro ocorre no mundo espiritual, depois na mente, que encontra ação direcionada em nossa energia masculina, né, e depois será manifesta no plano físico, como o retorno de nossa energia aplicada, né? Ela vem da fonte, né, vem do mundo espiritual, passa pela mente, a visão, e depois a gente vai lá com a nossa energia masculina e direciona como uma ação prática no mundo, e só depois que aquela energia retorna, né, a lei do retorno. Então esse retorno é a última etapa, né, essa fruição em Malkuth. É a última etapa, vai ser essa manifestação retornando no mundo físico para nós. Devemos exercitar a paciência e perseverança, mantendo-nos na energia de abundância e fartura, regada pela conexão com a fonte, segurando a nossa visão, né, continuando a pensar nessa visão na mente do paraíso para nós mesmos, né? E preparando o nosso container energético, nosso corpo-veículo, para conter essa manifestação no plano físico, quando acontecer, que vai ser no tempo divino. Para isso, é essencial o cultivo da própria autonomia e espaço pessoal, reservando momentos intencionais de solitude para nutrir o relacionamento com Deus, né, para acessar a fonte, que é no nosso íntimo que a gente acessa, né, na nossa solitude, tornando-se esse canal de luz, amor e graça. A fartura e jardim exuberante ocorre em nós mesmos e gradualmente vai se manifestando fora de nós, de dentro para fora, conforme recebemos de cima, do Altíssimo, da fonte, a visão divina, a transformação em nosso eu superior. Lei da correspondência, né? O que é em cima é embaixo. 18, a gente tem a análise do crescente fértil, que é essa lua aqui crescente nos pés da sacerdotisa, e a lua do reino, então é a lua do reino, né, que tá mais ligado ao terrestre, a Malkuth. E daí a gente tem a própria carta da lua, o arcano da lua que saiu aqui. E aí eu coloquei aqui, que crescente fértil, né, que a criatividade vem toda de dentro. É no completo contato com a própria intuição, dissolvendo barreiras e muros do inconsciente, que nossa imaginação floresce exponencialmente. A conexão com a própria natureza cíclica interna e com a externa, fases da Lua e estações da Terra, é muito relevante aqui. É lendo e se rendendo às energias do momento que encontra a livre expressão artística criativa dentro de si, como se dançasse com os astros e com a natureza. Né, sintonizando com as energias do momento, né, fluindo de acordo com a maré. Trabalhando nos bloqueios do próprio ser, conciliando-se com possíveis medos, irá permitir que esse rio de fertilidade flua livremente. É preciso render-se às próprias emoções, permitindo-se senti-las sem repressões, críticas ou julgamentos. É na conexão profunda com os sentimentos que acessa a riqueza da criatividade e imaginação dentro de si, sendo guiado pela própria intuição, pela bússola interior, magnetizada pela fonte. Assim, atrairá para si tudo aquilo que para si está destinado, fluindo naturalmente, completamente imerso no momento presente, sem precisar perseguir. O que for para si irá encontrá-lo de uma forma ou outra, né? Esteja aberto para receber, né? Conectado com o ser, o sentir, o criar. 19, a gente tem a mão esquerda, né, a mão da sacerdotisa que segura o pergaminho da Torá, e a gente tem aqui na mão esquerda a receptividade a esse conhecimento superior. E saiu aqui o 9 de espadas invertido, né, 9 pode ser significativo para ti. E a gente tem aqui um ano 9 também. Então, 9 de espadas invertido. Elevando-se acima dos medos e anseios que antes
coloriam cenários assombrosos, sombrios em sua mente, abrindo-se e rendendo-se ao divino, confiando que está sendo guiado e conduzido para a melhor realidade possível para si mesmo, pode tranquilamente fechar os olhos físicos e se permitir ser guiado pelo terceiro olho, o olho da mente. Assim, sentirá todo medo e preocupação se dissiparem, né? Fechar os olhos físicos significa, né, tu segurar a tua visão da mente, né? Segurar esse paraíso na Terra. Tu não vai ver se manifestar na tua realidade instantaneamente, como eu disse, vai levar o tempo divino. Então tu fecha os olhos físicos e segura a tua visão aqui. Tu vai sendo guiado pela tua intuição, né? À medida que confia e entrega o controle ao divino, verá cada vez mais a beleza e apreenderá cada vez mais os significados dos sinais do universo, que vai aprendendo a interpretar conforme o segue intuitivamente, né, nesse exercício. Vai notando as semelhanças entre seu próprio microcosmos e o macrocosmos em todas as escalas, tornando-se grato e sábio naturalmente. O conhecimento superior vai chegando até você através da conexão com o divino, e você vai cada vez mais conhecendo a si mesmo, os deuses e o universo, nada temendo, pois sabe no seu íntimo que Deus é perfeito, que o funcionamento do cosmos é perfeito, e que tudo que se apresenta para você não é nenhuma coincidência. Seguindo as sincronicidades e aprendendo suas lições, se verá cada vez mais apaixonado e sintonizado consigo mesmo, com o ser. E por último, para encerrar, eu tirei uma carta para o terceiro olho da sacerdotisa, para essa visão, o olho que tudo vê. E a gente tem aí a carta do As de Copas que saiu. Essa carta justamente, né, que parece a própria fonte aqui que transborda nesse mar, né, muito simbólico. E aqui a gente tem a pomba, símbolo da paz. É a própria conexão com a fonte que nunca cessa de jorrar, que transborda nas águas do seu interior, que enche seu copo, que preenche seu interior com felicidade e contentamento genuínos. É nessa conexão tão prazerosa e nutritiva que sente completa paz interior, nesse contato íntimo e sutil com o divino. Quanto mais acessa a fonte dentro de si e canaliza visões e mensagens, desenvolvendo clarividência e clareaudiência, mais quer beber dessa fonte de conhecimento infinita, e mais vê que sua própria taça, seu corpo veículo como um todo, se banha e se regozija nesse mar, nesse oceano de criatividade infinita e amor incondicional. É uma ligação energética tão boa que você se sente saciado por completo, ajustando a rotina cada vez mais para reservar esse espaço em si para acessá-la e desenvolver seus dons psíquicos e sensitivos. Que bênção! É gratificante demais e você se torna permeado de consciência, iluminado pela luz do todo. Olha só que coisa boa, né? Coisa boa a gente ter esse acesso, essa fonte infinita de conhecimento dentro da gente, na nossa própria tecnologia corporal, que é de livre acesso a nós, está disponível o tempo inteiro, né? E é gratuita, é só a partir da nossa vontade, né? Da vontade da nossa mente de se conectar com essa energia, de se conectar com a nossa intuição. Quão valioso é isso, né? E aqui eu termino o vídeo de hoje. Espero que tu tenha absorvido muito conhecimento aí. Foi uma torrencial, uns torrents de conhecimento caindo aí nesse vídeo pra ti. E espero que tu tenha aproveitado ao máximo. Um beijo grande no teu coração, te amo e até o vídeo de amanhã.